Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quando estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus é lindo e maravilhoso. Louvado seja Deus. Campanha de oração. Convertei-vos. Aleluia. Glória a Deus. É muito forte, louvado seja Deus, porque esse tema, irmão, convertei-vos, significa que Ele está nos chamando a direção, louvado seja Deus, significa mudar a direção, voltar-se para Deus, abandonando o pecado. E se o Senhor nos trouxe a este lugar com esse tema, é porque Ele quer que aos nossos corações nós venha transformar, ser transformado e que haja mudança. Mudança de rotina, mudança de endereço. Aleluia. Que haja mudança e que nós venha ter um verdadeiro encontro com Deus. Deus abençoe, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra diz no capítulo 7, versículo 11, diz: E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente, o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, escutei, aleluia, louvado seja Deus, e escolhi para mim este lugar para a casa de santificar, aleluia, de santificação. Se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar os gafanhotos, aleluia, que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Então estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, aleluia, o meu coração, todos os dias. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar, louvado seja Deus. E eu glorifico a Deus, porque é tempo de estar em movimento. É tempo da gente estar servindo a Deus e não é tempo de nós estarmos parados. Então o Senhor nos convida nesta noite para que nós possamos nos converter cada vez mais. Ai, mãe, eu tenho me convertido e o Senhor nos convida cada vez mais, porque nós erramos e pecamos todos os dias, e todo momento, e toda hora, mas é preciso haver conversão também todo dia e toda hora, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, e é por isso que o Senhor nos ama tanto, não é verdade, pastor? Que nos convida a nos converter todos os dias. Converte, filho. Converte, filha. Houve falha hoje, mas eu estou com a minha graça e misericórdia sobre ti. Eu te convido à conversão. Eu te convido ao arrependimento. Louvado seja Deus. E como eu já tinha falado nesta noite, quando o Senhor, Ele trouxe esse tema ao coração da igreja. Quando o Senhor nos diz, convertei-vos, significa que é mudar de direção, voltar-se para Deus, abandonando o pecado. Não é uma acusação de culpa, mas é um convite amoroso e urgente ao reconhecimento, como destacado, aleluia, na mensagem, converteis
É um convite de emergência. É o Senhor dizendo: abandona o pecado. Muda de endereço, muda de condições, muda de ações, muda de atitude. É um convite emergencial. É porque o Senhor Jesus nos ama e Ele não quer nos perder de forma nenhuma. E muitas das vezes, irmãos, em meio a tanta agonia, tanta agitação, irmãos, se a gente parar para avaliar e pensar, o tempo começa agora e daqui a pouco está terminando e a gente dizendo: eu não fiz nada, eu não consegui concluir o que eu tinha planejado para hoje. E o Senhor nos convidando: converta-se, porque o meu relógio está acelerado. Arrependa-vos hoje. Se praticou, se fez algo, se machucou alguém, converta-se. Porque eu estou à porta, o meu relógio está acelerado. Aleluia. E é muito lindo, louvado seja Deus, quando nós vivemos um período de oração, porque é o momento que a gente nos entrega, é o momento de busca. Não que a gente não ore em casa, mas, irmãos, é gostoso demais, é diferente. Adorar o Senhor e orar na casa do Senhor é diferente de orar em casa. Às vezes a gente dentro de casa, irmãos, alguém bate na porta, alguém chama, um filho chora, um filho derruba alguma coisa, um filho se machuca. E sempre há uma interrupção. Mas quando a gente está na graça, na casa do Senhor, conectado no trono da graça, é diferente. Porque a gente diz: eu não quero ver ninguém, eu não quero saber de ninguém. Pode cair, pode derrubar, pode quebrar. Aqui só me importa, só me interessa a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E nesta noite a palavra do Senhor diz que Salomão, ele tinha Deus, ele fez uma aliança com Salomão. E Salomão, ele tinha no coração de fazer muitas coisas no templo. E assim ele fez. Tudo que era para edificação, tudo que era para bênção, Salomão ele fez na casa do Senhor e construiu tanto a casa do Senhor quanto a casa do rei, que seria a casa dele. E tudo aquilo ele fez, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele construiu, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Salomão, além dele construir, ele consagrou, ele apresentou ao Senhor, ele entregou tudo aquilo para Deus. Ele estava fazendo e dizendo: Senhor, não é para mim, mas é para sacrifício a ti. E Deus ouviu aquela oração. Eu não sei o que você tem sacrificado ao Senhor. Eu não sei o que você tem colocado na mão do Senhor. Eu não sei como você tem se posicionado na presença do Senhor. Eu não sei se é em planto, em lágrima, em gemido, ou até mesmo em silêncio. Mas assim como o Senhor falou com Salomão, ele se apresentou a Salomão de noite. Ele se apresenta a nós, que estamos inclinados e com o coração aquebrantado e sedento pela sua presença. Aleluia. Assim como ele disse a Salomão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que ele apareceu de noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. É lindo e maravilhoso, irmãos, quando a gente ouve a voz de Deus dizendo: eu estou te ouvindo. O teu clamor não é em vão. A tua oração não é em vão. A tua petição não é em vão. Tudo aquilo que tu tens orado e apresentado a mim, eu tenho ouvido. Nenhuma oração, irmãos, que você faz aqui ou na sua casa é em vão. Porque eu oro na igreja, eu oro em casa, eu oro pelo caminho, eu oro na estrada, eu oro onde tiver. Eu estou sempre ligado no trono da graça. E é assim que o servo de Deus tem que andar, irmãos, orando 24 horas. E aí o Senhor se revela para ele, dizendo: Salomão, eu ouvi a tua oração e manifestei a minha graça.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai dizendo a Salomão, para mim, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva. O Senhor escolheu aquele lugar, porque agradou a ele aquilo que Salomão fez. Aquilo que Salomão fez ali, que construiu para o templo do Espírito Santo. Agradou a ele. Como nós temos feito com o templo do Espírito Santo de Deus? Será que nós temos atraído e colocado coisas que têm agradado a Deus, para que ele possa dizer, eu escolhi este templo para sacrifício. Eu escolhi este templo para minha adoração. Eu escolhi este templo para minha servidão, para que possa me servir em espírito e em verdade. Porque lá Salomão construiu um templo. E a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele construiu um templo terreno. Mas o Senhor já construiu o templo que ele quer habitar. O nosso corpo, o nosso coração. E é por isso que nós temos que cuidar deste templo o tempo todo. E era por isso que ontem nós estávamos dentro de um tema, oleiro, barro. E hoje nós estamos dentro de um tema de convenção, de arrependimento, de conserto, de oração, de busca, de santidade. Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Sem oração também ninguém verá Deus. Ninguém ouvirá a voz de Deus se não houver oração. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Mas é tendo intimidade com Deus. E a gente só tem intimidade com Deus, irmãos, quando nós oramos. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor. E aí vem a palavra do Senhor. E ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Não é só apenas, irmão, chamar. É muito fácil chamar Jesus. Jesus, Jesus. Tem que haver humilhação também. Tem que haver rosto no pó. Tem que haver arrependimento. Humilhar fala sobre o que nós devemos fazer. Reconhecimento da nossa dependência de Deus e a redenção do orgulho e humildade. Nós temos que nos render na presença do Senhor. E reconhecer da nossa dependência com o Senhor. Quando ele disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele estava dizendo, se houver humilhação, eu vou ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Se humilhar e orar. Aí o Senhor fala de oração. A oração, irmãos, fala sobre o buscar. Por comunicação constante com o Criador. Reconhecendo a necessidade da oração para a transformação. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele vem falando de humildade. Humilhar. Depois ele fala de oração. Irmão, nós temos que aprender que para Deus ouvir, eu não posso estar de cabeça erguida e nariz empinado o tempo todo. Eu tenho que me humilhar na presença do Senhor. Eu não posso chegar aqui pisando a tudo e todos. Eu não posso chegar aqui achando que ninguém sabe fazer nada e só eu posso fazer. E o Senhor dizendo, ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não tem humildade aí. Aí depois ele diz, e orar, porque além de não ter humildade, não tem oração. E quer que eu ouça. E o Espírito Santo de Deus dizendo, ninguém é melhor do que ninguém, fez todo mundo para minha adoração.
A estrela que brilha sou eu. O poderoso sou eu. O grande El Shaddai sou eu. O leão da tribo de Judá sou eu. E aqueles que tentam ser maior e melhor do que todos, eu humilho e abato. Porque todo o poder e autoridade está sobre as mãos dele. E é por isso, irmãos, que a gente nunca queira sair do lugar do menor da casa. Porque é real, irmãos. Quantas pessoas a gente vê por ganhar um lugar na casa do Senhor, não tem humildade. Aí o Senhor disse, se humilhar. Humilha-te. Não é porque eu te entreguei algo que você tem que humilhar alguém, mas você tem que humilhar a si mesmo. Para que haja a minha graça sobre a tua vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, louvado seja Deus, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Além de buscar o Senhor, irmãos, tem que haver arrependimento, se arrepender dos maus caminhos. Deus, Ele não nos chamou para a gente andar em caminho errante, mas Ele nos chamou para a gente andar no caminho certo, reto, que glorifica e testifica do poder e da presença dEle. E é por isso que o Senhor, louvado seja Deus, nos convida a cada dia. Irmã, quer dizer o quê? Que Deus levanta um tema desse nos dizendo que a gente tem que se humilhar, tem que orar mais. Para que quando as tentações do mundo aí vier, a gente possa resistir aos dias maus. A gente venha estar revestido de poder e graça. A gente possa ter reserva, louvado seja Deus. Aí o Senhor vem dizendo, louvado seja Deus, quando fala de face. E além de pedir, é buscar. Buscando intimamente a presença do próprio Deus. O Senhor está dizendo, se humilhar, orar e buscar a minha face. É se fazer ali, é buscar a face dele. É buscar intimamente, falar com Deus. Irmãos, o servo de Deus tem que ter intimidade com Deus. Você tem que falar, mas você também tem que ouvir. E muitas das vezes, irmãos, a gente só quer ouvir. O negócio é que a gente está no já, é no agora. Mas o tempo e a hora de Deus é uma e a nossa é outra. E é o Senhor falando para nós o tempo todo. Humilha-te e espera com paciência. Desce, põe um rosto no pó, porque eu estou ouvindo. Eu vou sarar, louvado seja Deus, eu vou purificar. Eu vou levantar. Não vai ficar humilhado o tempo todo. Aleluia. E aí o Senhor, Ele fala com aquele povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus, Ele está pronto para nos sarar. Quando a gente fizer todo este protocolo que Ele tem nos ensinado. Tudo isso que a palavra tem nos instruído. Deus está pronto para nos sarar, louvado seja Deus. Se ainda há algo dentro de nós que precisa ser sarado. Mas só vai ser quando nós orarmos. Quando nós nos humilharmos na presença do Senhor. E é por isso que esses quatro sinais que aqui o Senhor nos ensina, essas quatro palavras que o Senhor nos diz sobre oração, sobre humilhação e sobre buscar a face. Tudo isso, irmãos, é necessário. Tudo isso é preciso, louvado seja Deus. Nós temos que buscar a face de Deus, sim. Nós temos que buscar a presença dele, sim. Quando ele fala de humilhação, é reconhecimento, a nossa dependência para com Deus. É ele dizendo, humilhai, porque vocês precisam de mim, vocês têm uma dependência por mim. Às vezes a gente tem dependência por tantas coisas,
e achamos que nós não temos dependência por Deus. É muito lindo quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo de Deus. É o que nós devemos viver o tempo todo, é na dependência dele, não na do homem. Porque às vezes a gente confunde as coisas e queremos viver na dependência do homem e não na de Deus. E quando Deus começa a cobrar de mim e de você, dizendo, eu não te levantei para viver na dependência e na carência do homem, mas a minha e sobre a minha dependência, sobre a minha graça e misericórdia. E é por isso que muitas das vezes a gente começa a ficar no estreito. É Deus nos provando e dizendo, ei, você depende de mim. Reconheça que necessita da minha presença, necessita se humilhar na minha presença. Mas tem pessoas que parece que não nasceu para se humilhar. Humilhar não ficou para mim. Esse negócio de humilhação chega. Mas nós não podemos viver na exaltação o tempo todo. Porque aí sobressai o ego, o eu, a minha vontade, o meu querer. E quando a gente anda na dependência de Cristo, nós somos controlados. Aí a gente diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu faço tudo conforme Ele me direciona. E quando o Senhor nos convida e dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, Ele está dizendo, se eles orassem, como deveria. Se eles descissem na minha presença, como deveria. E aí tem muitos que dizem, eu tenho orado, mas eu não tenho visto nada. Aí o Senhor diz, se humilhar e orar e buscar a minha face. Além da gente orar, irmãos, a gente tem que buscar a face do Senhor. Revela-me, Senhor. Revela-me a tua graça e a tua misericórdia. Porque não é o suficiente. O Senhor já me deu todo o receituário para que eu possa ser sarada, para que eu possa ser transformada. Tem algo dentro de mim que ainda comove e mexe. Tem algo dentro de mim que ainda agita. Tem algo dentro de mim que ainda incomoda. Tem algo dentro de mim que quando eu vejo já está saindo as palavras na minha boca. Tem algo dentro de mim, Senhor, que eu sei e sinto que precisa ser curado. E o Senhor dizendo, humilha-vos na minha presença. Ora na minha presença, busca a minha face. E eu vou sarar-te por dentro e por fora. Quando o Senhor nos chama uma convenção, é dizendo, arrependei-vos, porque há muitas coisas nas nossas vidas, irmãos, que precisa ter uma verdadeira convenção. É comportamento, é atitude, é ação, é vestes, é muito mais. Às vezes, até mesmo a forma da gente adorar a Cristo, a gente tem que se converter e entender como Deus quer a sua adoração. A servidão a Deus tem que haver conversão. Porque muitas das vezes nós queremos dar de qualquer jeito, mas não é. É estando em posição e em santidade. Tem que haver convenção, irmãos, porque para Deus as coisas não é de qualquer jeito. Não é bagunça, não é desarrumado, é em ordem. E é por isso que o Senhor muitas das vezes nos chama. É porque às vezes o velho homem está dentro e eu não aguento alguém me chamar a atenção e eu quero logo agir. E o Senhor dizendo, ei, converta-se. Eu já levantei a minha mão e já aceitei ao Senhor Jesus, não é o suficiente. Ainda tem algo que precisa ter convicção dentro de você, dentro de mim, aleluia. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser manso de espírito e coração. Tem pessoas que não é manso, só de aparência. Mas mansidão não existe, e o Senhor chamando a conversão. E o Senhor dizendo, convertei-vos, para que eu possa o sarar e arrancar tudo isso que ainda não me glorifica. Para que eu possa arrancar de dentro de ti
aquilo que às vezes ainda incomoda. Aleluia, louvado seja Deus. E quando o Senhor, Ele nos chama e nos fala desse jeito, aí Ele diz: estão abertos meus olhos à oração, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizeres neste lugar. Irmãos, o Senhor, depois de nos chamar a uma convenção, aí Ele diz: ei, toda oração que fizerem neste lugar, toda oração que levantares a mim, os meus olhos estão atentos, os meus ouvidos ouvirá. As petições que vocês fará, louvado seja Deus. Quando há arrependimento, quando há convenção. É isso que Ele diz para mim e para você nesta noite. Os olhos deles estão abertos e atentos ouvidos à oração que fizeres neste lugar. Não pensa que o ouvido do Senhor está tapado nem os seus olhos fechados, porque não está. Não está. Os olhos de Deus estão sobre a terra como uma chama de fogo. Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Até mesmo aqueles que dizem: eu não estou pronto para a convenção, eu já sou convertida. E muitas das vezes nós somos convencidas e não convertidas. Nos convencemos que a gente está bem, é o suficiente. Eu não preciso de 7 dias de campanha nem de oração. Eu não preciso fazer esse compromisso. Eu vou se eu quiser. Aí já tem um termo. Tem que se converter. Porque nós temos que ser obedientes. Primeiramente a Deus e depois a nossa liderança. Não podemos permitir que o inimigo coloque em nossa mente esse pensamento. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que quando nós nos entregamos com amor, quando nós nos entregamos da forma que o Senhor quer receber, não adianta, porque Ele não recebe. Se não houver intimidade, se não houver compromisso verdadeiramente. Se os irmãos estiverem entregando porque o irmão diz que é 7 dias de campanha, e não porque Deus está tocando no seu coração, esqueça. Ele não vai receber. E Ele nos convida a convertei-vos. E aí a gente não entende, porque Deus está me chamando à convenção. Mais uma vez. É porque Ele já avaliou. Já fez o raio-x de mim e de você, ainda tem algo ainda. Todo dia a gente necessita da misericórdia do Senhor, louvado seja Deus. Porque escolhi e santifiquei a esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, constante. O Senhor escolheu a este lugar para isso. E esses 7 dias Ele determinou para isso. Que o nome dele venha estar presente continuamente, constante. Todas as noites, você vem abrir a boca e a graça dele se manifesta aqui. Porque ele disse que vai se fazer presente. Ele disse que ele já consagrou a este lugar para sacrifício. Sacrifício de adoração. Sacrifício de louvor. Sacrifício de entrega. Sacrifício de arrependimento. Ah, Senhor, como eu me arrependo. Ah, Senhor, como eu quero mais de Ti. É sacrifício. Porque às vezes é tão difícil a gente nos entregar por completo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para resolver. Senhor, ainda não tenho entregue ainda o 90%, 70%. Eu entendo que eu preciso. Mas às vezes a gente não consegue. E o Senhor nos chama para perto. Estás no momento de sacrifício. Entra na atmosfera. Aleluia. Na presença do Deus Todo-Poderoso, orando sempre, continuamente. Não pare, não cesse. Porque a graça de Deus é constante sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não para de derramar da sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.
E quando o Senhor disse que nós devemos nos arrepender dos caminhos, Ele está falando. O arrependimento genuíno e a obediência. Aleluia. É o arrependimento genuíno e abandonando a prática do pecado. É nós nos arrependemos, irmãos. Nós temos que nos arrepender de verdade. E abandonando a prática do pecado. Abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. É o Senhor dizendo, arrependa-vos do maus caminho. E às vezes, irmãos, a gente acha que caminho errado é só. Irmãos, eu bebia, eu não bebo mais. Eu prostituía, eu não prostituo mais. Eu mentia, eu não minto mais. Irmã, mau caminho em minha vida não existe. E às vezes, que nós nos colocamos em uma posição, depois que nós saímos daqui, e tu viu para aquela irmã, convertei-vos. A irmã necessita da misericórdia de Deus, vamos orar, irmão. Tu viu? Ela queria se amostrar. Ela queria mostrar que sabe mais do que a gente. Convertei-vos. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo, arrependei dos seus maus caminhos. Ele está dizendo, volta. Eu te ensinei a orar uns pelos outros. Ajudar uns aos outros. Amar uns aos outros. Segura na mão de quem não sabe. E tenha a humildade de ensinar. E é assim que o Senhor nos convida. Arrependei, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Uma convenção real. Para nós termos uma intimidade com Deus, quando nós falarmos, Ele ouvir e nos responder e manifestar a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Quando não há, irmãos, um arrependimento genuíno, nada feito. Porque a gente persiste e insiste. Andar no caminho que está desagradando ao Senhor. Nós temos que estar de mão estendida sempre para alguém. Quando há arrependimento e convenção, irmãos, Deus nos levanta de forma extraordinária para que todos possam ver. Verdadeiramente, há um homem e a mulher de Deus ali. Está passando. Como eu queria. É muito bom, irmãos, quando nós temos verdadeiro encontro com Deus e nós ouvimos alguém dizer, se eu pudesse, eu ficaria do seu lado o tempo todo. Ouvindo Deus falar através da sua vida. Isso é convenção. É arrependimento. É intimidade com Deus. É dizendo as coisas do mundo não me importa. Porque nós somos tentados o tempo todo. Não diga que você não é porque é. Através das coisas, as bandejas, a oferenda. Porque o inimigo não oferece nada feio nem ridículo. Nem imperfeito. É tudo perfeito aos olhos humanos. E aos olhos do homem. Mas quando nós olhamos com o olho espiritual, nós dizemos, está repreendido em nome de Jesus. Eu já tenho a marca do sangue. Eu já sou escolhida. O Senhor já me fizeste vaso para a honra e glória do nome dEle. O Senhor já me chamou para um lugar secreto com Ele. O Senhor já me levou para um lugar de intimidade com Ele. Então eu não posso me contaminar com as coisas que o mundo oferece. Cada vez mais eu tenho que me converter. Cada vez mais a convenção que há em mim tem que impactar e contagiar outras vidas. Porque as pessoas olham e vê a diferença que há em mim e em você. Quando nós nos convertemos, irmãos, todo o palavreado da nossa boca é transferido, é transformado. Eu fico horrorizada quando eu vejo pessoas dizer que é cristão, que aceitou Jesus e serve a Deus e vive com palavreado. Palavrões, irmãos, que a misericórdia. E eu digo,
que uma fonte não pode jorrar de duas águas. Ou é doce, ou é salgada. Ou é cristalina, ou é barrenta. As duas coisas não podem ser. O servo de Deus que tem verdadeiro encontro com Deus, que o Senhor já chamou a uma convenção, a um concerto, ele entende isso. Se o Senhor me chamou para uma transformação, ou sim, sim, ou não, não. Nós não podemos, o servo de Deus não pode ter duas identidades. Nós temos que ter só uma. O mundo lá fora é que vive com duas, mas nós vivemos com uma. Porque o Espírito Santo de Deus nos ensina a andar desse jeito. Se tem convenção, tem arrependimento, tem conserto, tem liberação, tem libertação, tem cura. Irmã, há muito tempo que eu preciso e eu necessito, e vai ser agora nesta campanha que o Senhor vai curar de algo que você precisa para ter um verdadeiro encontro com Ele. Eu sentia, irmão, a presença de Deus quando eu dobrava o joelho para orar, e hoje eu não sinto mais, porque tem algo que está impedindo. Porque algo foi quebrado e não foi ainda restaurado. Porque algo foi arrancado e não foi ainda restaurado. Mas durante todo esse período de campanha que você vai estar, o Senhor nos chamando para uma convenção, para um concerto. Vai haver cura, vai haver milagre. Vai haver milagre, louvado seja Deus. Porque o Senhor está nos chamando. Aleluia. E dizendo, abandona o pecado. É voltar-se para Deus. Abandona tudo aquilo que te afastou de mim. Abandona a mentira, a falsidade. Abandona a falta de compromisso. Abandona a falta de fé. Tenha fé. Acredita que eu ainda sou Deus de milagre. Aleluia. É o Senhor dizendo, abandona. Porque eu estou te chamando para um tempo diferente. Eu estou te chamando para um tempo de edificação. Eu estou te chamando para um tempo, aleluia, que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Abandona tudo aquilo que muitas das vezes você não vê. Mas alguém está olhando para você e está dizendo, nem parece que é um servo de Deus. Nem parece que é uma serva de Deus. Quem era e quem é hoje. Nariz empinado. Parece que quer ser melhor do que tudo e todos. E o Senhor dizendo, abandona tudo isso. Nada disso te levará à salvação. Muito pelo contrário, vai te afastar de Deus. Vai impedir de você receber aquilo que Deus tem preparado. Para ti e para mim. E aí o Senhor vem, louvado seja Deus, nos chamando para perto dele. Mas ele está dizendo, não é uma acusação de culpa, mas é um chamado de amor e graça. Volte para perto. Volte para o lugar secreto. Lugar secreto, irmão, é lugar de oração. Eu não sei se você tem um lugar secreto, aonde você chega e dobra o seu joelho e já sente Deus lá. Quando você chega, ele já está lá. E tem outros que ele está dizendo, filho, aonde tu estás? Porque eu te procuro num lugar que a gente nos encontrava e nunca mais te encontrei. Não consegue mais ir para o lugar de secreto. Porque a agitação do movimento, dia a dia, te arrancou do lugar aonde tu tinha um encontro com ele. Aonde ele tinha um lugar marcado contigo, hora, minutos e segundo. E o Senhor dizendo, voltar para o lugar da intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, porque escolhi e santifiquei a esta casa, para que, aleluia, para nela esteja o meu nome, continuamente. Ou seja, todos os dias, o nome do Senhor se faz presente neste lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. Ele se faz presente neste lugar. Antes mesmo de nós entrarmos aqui, ele já está.
Os anjos dele já estão neste lugar. E ele sabendo cada um de nós que vamos passar pela porta. Ele sabe até mesmo que não vem. Eu e você não sabemos. Só que os líderes, já conhecendo, ele chega daqui de cima e diz, faltou fulano. O Senhor disse, eu já sabia. Que não estaria aí hoje. É porque falta, irmão, vontade e desejo de estar no lugar secreto. Quando a gente entender que a gente necessita, há uma necessidade de estar aos pés de Cristo, a gente consegue entender que há um lugar, não há um lugar melhor do que esse de nós estarmos, senão na presença do Senhor. Se a gente não entender assim, irmãos, eu sou dependente da graça de Deus. Eu sou dependente da misericórdia do Senhor e é por isso que eu tenho que estar lá na presença dEle. Eu tenho que reconhecer que se eu estou de pé é pela graça do Senhor. Se eu estou em movimento é pela graça de Deus. Não é sobre o irmão, não é sobre a igreja, mas é sobre o Espírito Santo. A pessoa de Cristo. A pessoa, Deus Pai e Filho, é por Ele que nós estamos em movimento, porque Ele nos dá essa graça. Ah, é porque a irmã está orando por mim, não. É pela graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, a oração da irmã não se manifestaria. Não ia ter efeito algum se não tiver a graça de Deus. Ah, é porque a irmã me convidou, é porque o Espírito Santo, Deus que habita em você, está te incomodando e dizendo, se arruma e vai. Ainda que você não queira. Porque tem pessoas que vêm para a igreja dizendo, eu vim hoje, irmã, pela misericórdia de Deus, cheia de dor, cansada. A irmã não tem noção, mas é assim mesmo. A carne, o Espírito trabalha de uma forma e a carne de outra. E um trabalha contra o outro. E a gente movimenta o dia todo, e quando chega na hora da gente estar na casa do Senhor, o corpo humano, ele diz, eu não quero, eu não posso, eu não vou, está doendo. Mas a gente tem que entender que a gente tem dependência de Deus. Assim como tem pessoas que dependem de um medicamento, que dependem de algo para sobreviver, eu dependo da graça de Deus. Nós dependemos da graça do Senhor. Eu não dependo das forças dos meus braços. Eu não dependo da oração que sai dos meus lábios, mas eu dependo do poder e misericórdia do Pai que vem dos céus. Eu não dependo da ajuda de alguém, eu dependo de Deus. E Ele manifestará o seu poder e levantará alguém para me abençoar. Há uma dependência, irmãos, e a gente não pode tirar e nem esquecer disso. Que tudo que vem na nossa vida é porque Deus está manifestando a sua graça e misericórdia. Ele olhando e dizendo, nem é merecedor, mas eu vou te abençoar. Ainda precisa algo ser consertado, mas eu vou derramar da minha graça sobre ti. Porque, infelizmente, às vezes a gente não reconhece. E se alguém apontar, a gente se levanta de uma forma inexplicável. Eu não quero nem saber. Mas se alguém disser, oh, precisa consertar, mas isso aqui não é desse jeito. Sejais humilde para ouvir. E entender o que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus opere, continue operando em nossos corações. Porque eu sei que não é pelo muito falar, mas sim pelo ouvir e ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu agradeço esta rica oportunidade, porque até aqui me direcionou o Senhor. E nós só podemos fazer e caminhar até onde Ele nos ordena. Amém? Louvado seja Deus.